Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. E sem sombra de dúvida, meus amigos, nós vamos tratar de um assunto hoje que eu julgo ser de suma importância para todos aqueles que desejam mexer com dimensionamento de estruturas de concreto armado, especificamente para prédios acima de 4 pavimentos. Eu me refiro à estabilidade global da estrutura. Então, um prédio, quanto mais alto, maior é o esforço, devido ao vento. A ação de vento provoca um momento de tombamento e nós temos que ter muito cuidado em dimensionar prédios altos, devido à ação do vento. Existe uma norma que nos dizem como fazer o cálculo da ação do vento. Eu pretendo fazer um vídeo especificamente com relação a isso, mas hoje nós vamos tratar somente do assunto da estabilidade global da estrutura. E aqui entra o conceito do coeficiente γ-Z, que a 6118 de 2014 manda nós calcularmos esse coeficiente, e em função deste valor, desse coeficiente γ-Z, nós podemos ter uma excelente estimativa se a nossa estrutura está ou não estável, se ela tem a estabilidade global. Então esse vídeo é de muita importância. Vamos aqui introduzir um conceito do efeito P-delta, a deformação que ocorre nas estruturas de concreto armado. Lembrando que concreto armado é um material heterogêneo, as peças constituídas de concreto e aço. Existem deformações consideráveis nessa estrutura de concreto armado, a fluência do concreto, existe uma diminuição da resistência do concreto propriamente dito, que ele vai perdendo água, é a fluência, e essa fluência produz deformações ao longo da idade desse prédio em estrutura de concreto armado. Então vamos ver o que é essa estabilidade global da estrutura, o efeito P-delta, fluência. Vamos falar diversos assuntos e mostrar de uma forma didática, bem simplificada, o conceito desse coeficiente γ-Z. Espero que vocês gostem. Mãos à obra! Bom, pessoal, sem sombra de dúvidas, nós vamos entrar no assunto aqui sobre a estabilidade global das estruturas de concreto armado, que eu julgo ser um assunto de relevância, de suma importância para todos aqueles que desejam fazer um cálculo estrutural de um prédio acima de 4 pavimentos. É um assunto que eu julgo ser de muita importância realmente e gostaria da atenção de vocês. Bem, para falar em estabilidade global dessa estrutura de concreto armado, eu queria iniciar didaticamente de um exemplo bem simplista e explicar um pouco aqui o conceito do nosso P-delta. Para isso eu representei na minha esquerda uma barra onde a parte inferior da barra está totalmente engastada e a parte superior estaria livre. Isso aqui é um exemplo apenas didático, mas para que os conceitos fiquem bem entendidos. Isso aqui nós poderíamos fazer uma analogia como se fosse um pilar de uma edificação. Na parte superior nós teríamos aqui uma carga axial, uma carga normal, uma carga gravitacional de 15 toneladas força, e na parte superior deste nó, desse pilar, aplicada uma força horizontal de 10 toneladas força. Bem, vamos imaginar, apesar disso aqui estar um pouco equivocado, mas vamos imaginar que esta força horizontal, na direção X, fosse aqui uma ação de vento. E aqui eu chamo a atenção, meus amigos, que existe a norma para cálculo do esforço de vento numa estrutura de concreto armado. É um esforço importantíssimo que eu vou procurar fazer um outro vídeo bem detalhado sobre a norma e como se calcula
esta pressão devido ao vento na lateral da nossa edificação. Lembrando que é um esforço totalmente irregular, inclusive é uma curva que ela vai crescendo do chão em direção ao topo do edifício. Então o vento aumenta, né, de acordo com que ele vai se afastando do solo. Nós podemos simplificadamente considerar uma carga uniformemente distribuída em cada andar desse prédio. Essas cargas por andar uniformemente distribuídas me gerariam um braço de alavanca até a fundação, e eu somaria esses momentos de tombamento em relação ao piso do edifício, calculando assim o momento de tombamento devido à ação do vento. Mas por questões didáticas, para nós explicarmos melhor o que é o efeito P-delta, eu vou considerar este esforço horizontal de 10 toneladas-força. A altura da minha barra, né, desse meu pilar, seria 6 metros. Pois bem, se nós analisarmos questões estáticas aqui, né, que nós vimos em estática das construções, nós teríamos que toda ação corresponde a uma reação, de mesmo modo, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, se desse uma carga aqui de 15 toneladas-força no meu pilar, eu vou ter na fundação uma reação de 15 toneladas-força. Essa carga de 10 toneladas-força para a direita me dá uma reação para a esquerda de 10 toneladas-força. Ora, essa carga horizontal em relação ao nó engastado, ela tem um braço de alavanca de 6 metros, o que faz gerar um momento, né, de ação aqui de 10 toneladas-força vezes 6 metros, no sentido horário. Então, esse momento estaria sendo atuante no sentido horário, de 10 vezes 6, 60 toneladas-força vezes metro. Então, vai existir uma reação no sentido anti-horário de 60 toneladas-força por metro. Pois bem, este momento é o momento que foi calculado através, né, da estática, e nós vamos chamar este momento de primeira ordem. Entretanto, meus amigos, nós estamos trabalhando com estruturas de concreto armado. A estrutura de concreto armado, ela não se comporta linearmente, igual este exemplo didático. Na verdade, esse meu pilar, ele vai se deformar. Lembrando que o concreto armado, devido à fluência, com o passar dos anos, ele vai se deformando, o próprio concreto se deforma, devido às perdas de água que vão ocorrendo. Então, esse efeito da fluência produz uma deformação, uma diminuição da resistência do concreto, acarretando deformações que têm que ser levados em consideração. Então, o que vai acontecer com esse esforço horizontal de 10 toneladas-força, o meu nó vai se deslocar dessa posição para essa posição. Esse deslocamento, essa deformação, eu vou chamar aqui de delta. É uma deformação linear no sentido do eixo X, onde o ponto migrou desta posição inicial para essa posição final. Então, ocorreu aqui um deslocamento, ou uma deformação delta. E agora, meus amigos, nós temos que analisar o seguinte: devido a essa deformação, essa carga, ela também se deslocou. Lembre que as cargas estão aplicadas nesse nó. E devido a essa deformação delta, nós vamos ter um acréscimo do momento que nós calculamos aqui de 60 toneladas-força vezes metro. Por quê? Porque ocorreu aqui uma distância delta com a força axial, essa força normal, essa força aqui gravitacional de 15 toneladas-força, vezes esse deslocamento delta, daí o nome P delta, me gera um acréscimo de momento fletor na base desse pilar, né? Então, note que devido à deformação e única e exclusivamente a esta deformação,
vai ocorrer um acréscimo de momento no pé desse meu pilar, na minha base. Então, esse momento, né, que vai acrescer ao meu momento de primeira ordem, esse momento total, nós chamamos momento de segunda ordem. Então, o momento de segunda ordem foi gerado única e exclusivamente, o acréscimo que ocorreu no momento, na fundação desse pilar, única e exclusivamente pela deformação que ocorreu nessa estrutura de concreto armado, né? As cargas continuam sendo as mesmas, carga horizontal de 10 toneladas-força, carga vertical de 15, entretanto, ocorreu um momento que eu posso calcular como sendo 15 toneladas-força vezes essa distância que eu chamei de delta. Bem, vamos tentar fixar bem isso nas informações aí, né, através dessa figura. Então, na minha situação original, eu tinha o esforço horizontal, o esforço vertical e as respectivas reações, né? Aqui eu nem representei a reação da força F horizontal aqui, mas seria P com P, e esta força vezes o H me dá o momento em sentido contrário para equilibrar o sistema, F vezes H. Porém, este nó se deslocou aqui de delta, devido à ação do vento, né? O delta seria o deslocamento nesse sentido, né? Na direção aqui do eixo X, ocasionando um braço de alavanca para minha força gravitacional, para minha força normal P. As forças continuam sendo aplicadas na cabeça do pilar, no nó do pilar. Então eu teria, além do momento de primeira ordem F vezes H, um acréscimo que seria P vezes D, né? Note, meus amigos, que P vezes D é um acréscimo de momento que vai ocorrer, né, nessa situação anterior, única e exclusivamente devido à deformação que ocorreu na estrutura. Chama atenção mais uma vez que as cargas são iguais, elas não mudam. O que acrescentou aqui é a deformação. E este momento resultante agora, ele é chamado momento de segunda ordem. Então, M1 na situação anterior é o momento de primeira ordem. É a força vezes o braço de alavanca H, momento de primeira ordem. Na situação, levando em consideração a fluência do concreto, a ação horizontal de vento e a deformação que isso vai gerar na estrutura, nós temos um momento M2, né, já levado em consideração a deformação, que nada mais é do que o momento anterior, momento de primeira ordem, M1, acrescido do momento devido à deformação P delta. Então, P vezes delta é o momento, né, que vai ser acrescido no momento original. Esse momento resultante, devido às deformações, nós chamamos aqui momento de segunda ordem. Ora, dependendo desse acréscimo, meus amigos, aqui, dependendo da ação do vento, né, a pressão do vento, dependendo dos carregamentos, essa estrutura pode ir se deformando gradativamente e ela pode chegar até numa situação de instabilidade e todo prédio pode vir à ruptura devido aos esforços que vão sendo acrescidos durante as deformações. Note, quanto maior for a deformação, maior o valor de delta e, consequentemente, maior o acréscimo deste momento. Então, nós temos que estabelecer o equilíbrio já na situação onde toda a estrutura foi deformada, acrescer os esforços devido a esses acréscimos, né, que vão ocorrer estruturalmente falando devido à deformação, e é com base no momento resultante, né, além dos nossos momentos calculados, mais os acréscimos de momentos devido às deformações, é que nós temos que dimensionar a estrutura para ficar em equilíbrio. Existe um parâmetro na norma 6118 de 2014, que é um coeficiente γz.
Esse coeficiente γz, simplificadamente, ele mede o acréscimo que ocorreu nas nossas cargas originais devido às deformações da estrutura. Este γz, dependendo do valor que nós obtermos para este γz, nós vamos ter situação de instabilidade ou situação de estabilidade global. Então, este valor de Z ele é imprescindível na nossa análise estrutural da estabilidade global. Nós vamos ver, de acordo com a norma, que o valor de Z permitido é 1,3. 1,3 é como se fosse um acréscimo, simplificadamente, um acréscimo de 30% que ocorreu, esse acréscimo dos esforços devido às deformações. Seria o limite. A norma possibilita que você dimensione a sua estrutura com um γz no máximo de 1,3. Entretanto, eu vou fazer as minhas considerações pessoais. Bem, retornando então aqui nesse exemplo didático, olha, eu vou procurar mostrar para vocês os esforços, que vão gerar nas fundações do pilar devido às cargas atuantes. Então, vou gerar aqui as minhas reações e criar essa situação onde ocorreu essa deformação horizontal delta e devido à carga deslocada de delta, um acréscimo no momento, ocasionando aqui um momento de segunda ordem. Então, vamos tentar mostrar para vocês aqui o que vai acontecer. Então, eu vou tentar mostrar aqui. Aqui estariam as nossas reações, Na situação anterior, nós tínhamos a nossa carga horizontal de 10 toneladas força para a direita. Isso vai me gerar uma reação de 10 toneladas força para a esquerda. A minha carga axial gravitacional no pilar de 15 toneladas força, a reação em sentido contrário de 15 toneladas força. O esforço horizontal de vento, didaticamente falando, de 10 toneladas força vezes o braço de alavanca de 6 metros, me gerou um momento reativo de 60 toneladas força vezes metro. Lembrando que 10 vezes 6 é 60. Porém, este nó, tendo em vista a fluência do concreto armado, a ação horizontal do vento, este nó pode deformar. Então, vai ocorrer aqui um braço de alavanca em relação àquela carga de 15 toneladas. Essa deformação nós chamamos de delta, no exemplo teórico, é o efeito P vezes delta. Então, se vocês analisarem, eu vou até aumentar aqui um pouquinho para a gente perceber melhor. Vocês percebam que as cargas axiais e a carga horizontal, as reações não mudam. Entretanto, olha o valor do momento. Inicialmente era 60 toneladas força vezes metro e passou, devido à deformação da minha estrutura, para 67,5 toneladas força vezes metro. Então, ocorreu um acréscimo de momento, este acréscimo de momento de 7,5 toneladas força. Então, eu queria que vocês guardassem este número. O momento de primeira ordem, 60 toneladas força vezes metro. O momento de segunda ordem, acrescido devido aí, à nossa deformação estrutural, o momento passou, o momento M2, de segunda ordem, para 67,50 toneladas força. Então, na situação inicial para a situação final, guardem isso, ocorreu um acréscimo de momento de 7,50 metros. Momento original, 60. Final, 67,5. Acréscimo de 7,5 metros. Então, meus amigos, olha só. É importante nós analisarmos essa estabilidade global pelo fato, de que o momento se deslocou aqui, delta. Vamos chamar esse delta aqui de delta 1. Entretanto, as forças aplicadas aqui, a estrutura poderia continuar deformando.
Então, apareceria aqui, com certeza, né, uma outra deformação que é delta 2. Aí, o meu braço de alavanca aumentou, era delta 1 mais delta 2. Então, ocorreria aqui mais um acréscimo. E isso pode ocorrer até num certo ponto que a estrutura não seria mais estável. Estaria num grau de instabilidade estrutural e dessa forma nós teríamos que rever a concepção da nossa estrutura. Lembrando a vocês que o momento MD, o momento de dimensionamento, que nós vamos ter que equilibrar essa estrutura, é um momento que nós tenhamos certeza que toda a estrutura foi deformada. Aí nós, obviamente, calcularíamos aqui o momento MD, as ferragens, a rigidez da nossa estrutura em função deste momento. E quem vai medir para nós se a estrutura efetivamente está estável ou não é o meu γz. E para isso vamos fazer um cálculo aqui bem simplificado, didático, para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Pois bem, esse coeficiente γz é um coeficiente de verificação da estabilidade global da estrutura que é mencionado na NBR 6118. O coeficiente γz de avaliação da importância dos esforços de segurança, o coeficiente γz de avaliação da importância dos esforços de segunda ordem globais é válido para estruturas reticuladas de no mínimo 4 andares. Né? Então, de 4 andares para cima, nós temos que calcular o γz. Entretanto, a prédios de até 3 pavimentos seria interessante verificar, porque é muito importante essa consideração. Ele pode ser determinado a partir dos resultados de uma análise linear de primeira ordem. Bom, esse γz ele é calculado da seguinte forma: 1 dividido por 1 menos, abre parênteses, uma fração onde o numerador nós chamamos aqui ΔM total e o denominador M1 total. Esse ΔM, meus amigos, entendam esse ΔM total numa estrutura tridimensional, onde você teria talvez o eixo X e o eixo Z como referência. Então o vento pode deformar a minha estrutura na direção X ou menos X, dependendo obviamente do sentido de aplicação da força do vento, e mais Y e menos Y. Então nós teríamos efetivamente 4 valores de γz. O γz mais X, γz menos X, o γz mais Y e o γz menos Y. Então, nós teríamos que analisar a estrutura tridimensional. Esse γz para cada direção, mais X, mais Y, menos Y, ele é determinado como sendo a soma, por isso que é total, a soma de todos os acréscimos que ocorreram nos esforços, nos momentos, devido à deformação global da estrutura. Então, nós teríamos que calcular a soma de todos os acréscimos de momentos e dividir por todos os momentos sem levar em consideração a minha deformação, que seria aquele momento de primeira ordem, no meu caso didático que eu estou mostrando para vocês. Então, esse ΔM é o acréscimo dos momentos e o M é o momento sem os acréscimos, os momentos de primeira ordem. Substituindo esses somatórios aqui, nós calcularíamos o γz numa determinada direção. É claro, meus amigos, que isso aqui é uma conta bem complexa, existe como simplificar este cálculo, mas não se teria uma exatidão. Daí a importância de nós termos alguns softwares de dimensionamento. O computador é uma excelente ferramenta hoje, na atualidade. É um cálculo computacional que tem que ser feito para ter uma fidedigna matriz tridimensional com essas deformações. O calculista hoje, para fazer essa análise manual, é bem mais complexo, Mas bem, voltamos aqui no nosso caso em tela.
Lembra que eu falei para vocês guardarem aquele acréscimo que ocorreu no nosso momento, né, na base daquele pilar fictício? Então, o meu ΔM, que seria esse numerador, seria 7,5 tonelada-força meta. O meu momento de primeira ordem, né, seria os 60 tonelada-força vezes metro. Então, imagine uma estrutura onde nós calculamos todos os momentos de primeira ordem, globalmente falando, nas fundações, na base, né, do nosso edifício, e calculamos também todos os acréscimos que ocorreram, né, devido à deformação que ocorre em todas as peças estruturais. No meu exemplo, né, bem didático, isso estaria sendo representado por 7,5 tonelada-força vezes metro e 60 tonelada-força vezes metro. Usando aqui, nessa expressão, o γz seria 1 dividido por 1 menos 7,5, que é o ΔM, dividido por 60, que é o momento de primeira ordem, né, sem o acréscimo. Então eu peguei o acréscimo e dividi pelo momento. Fazendo essas contas, nós chegamos no valor de γz de 1,14. Então é esse número que vai me dizer se essa minha estrutura simplista ela está com a estabilidade global ou não. A norma 6118 de 2014 preconiza que o γz ele tem que ser menor ou igual a 1,30. Então, se você calculou um prédio cujo γz em todas as direções, né, mais x, menos y, menos y, todos eles passaram com valores inferiores a 1,30, você estaria com uma estrutura totalmente estável, globalmente, né, verificada a sua estabilidade. Então, estaria perfeito a estabilidade global do seu edifício perante a norma. Eu vou fazer a minha consideração pessoal. Caso o seu γz seja maior que 1,30, aí não, meus amigos, aí a sua estrutura ela está sofrendo grandes deformações, isso é muito prejudicial e ela pode vir à ruptura, pode desabar com um vento muito forte, ainda mais o que aconteceu recentemente no Brasil, no sul do país, ventos com velocidades altíssimas, né? E que às vezes até as normas que calculam a ação de vento não previram. Então, cuidado com isso. Se o seu γz for maior que 1,30, você, em qualquer direção, na direção X ou Y, você vai ter que rever a sua estrutura. Então, o que você teria que fazer? Várias coisas que podem ser feitas individualmente ou concomitantemente. Uma delas seria redimensionar com um número maior de pilares para aumentar a rigidez, ou permanecer com os pilares, porém aumentando a seção transversal, aumentando a inércia, né, a rigidez global da estrutura através da inércia do pilar. Seções retangulares, a inércia é base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, às vezes, um pilar de 20 por 50, você aumenta ele 20 por 70, e você aumentou a rigidez. De repente, você aumenta talvez a altura da viga, enfim. A rigidez de uma estrutura, globalmente falando, ela fica basicamente, né, restrita à rigidez de pilares e vigamentos. Não adianta, meus amigos, vocês aumentarem a espessura da laje. A laje a gente considera um diafragma rígido, né? Então, você aumentando a altura da laje, uma laje de 10, aumentar para 15, é muito pouco, né? Então, o que acontece é que você está também aumentando o peso próprio, né? O peso próprio do concreto. Então, você aumenta a rigidez global da sua estrutura, mexendo em alguns pórticos, talvez pilares alinhados, procurar alinhar um número de pilares para combater aquela ação do vento, ou aumentando o número dos pilares, ou mesmo aumentando a seção transversal do pilar, e com isso vocês aumentariam a rigidez global da estrutura. O fato é, se o seu γz for maior que 1,30, você vai ter que rever a sua concepção estrutural. Bem,
Dito isso, eu vou dar uma experiência pessoal minha, e também não só minha, eu tenho vários amigos, né, que a gente se relaciona, amigos que são engenheiros calculistas, que dimensionam estruturas altas, né? Então, o que nós fazemos? Nós saímos da norma a favor da segurança e adotamos como γ-z o número 1.20, ou seja, os momentos seriam majorados, né, em no máximo 20%. O γ-z nada mais é do que um coeficiente de majoração, 1,20. Então, ao invés de usar γ-z 1,30, eu recomendo usar o γ-z menor ou igual a 1,20. Bom, então, no meu caso específico, olha, o meu γ-z de 1,14 menor ou igual a 1,20, beleza, a minha estrutura de concreto armado estaria sido verificado em relação à estabilidade global. Bem, dito isso aí, eu queria finalizar o vídeo comentando com vocês acerca desse dispositivo normativo, né? A norma NB118 de 2014, ela usa dois coeficientes para verificar essa estabilidade global da estrutura. Este coeficiente alfa, meus amigos, este coeficiente alfa está praticamente em desuso, eu não vejo assim tanta importância, eu vou apenas mencioná-lo aqui para vocês saberem que tem como você calcular o valor de alfa. Você obtém o alfa 1, né? Se o alfa for menor que alfa 1, aí o nó a estrutura é considerada de nó fixo, e se alfa for maior que alfa 1, nós móveis. Mas eu não vou me ater a isso aqui, porque o que eu julgo ser de grande importância é o que nós acabamos de ver, o γ-z. A norma 6118, ela preconiza, se o seu γ-z for menor ou igual a 1,1, a sua estrutura, globalmente falando, apresenta nós fixos, ou seja, existe um engaste considerável, uma rigidez, né, considerável, um engaste entre vigas e pilares. Então, a sua estrutura é considerada de nós fixos. Se o seu γ-z for maior do que 1,1, ou seja, se os acréscimos de momentos, né, devido às deformações, ultrapassarem 10%, 1,10 é acréscimo de 10%, a sua estrutura, globalmente falando, é de nós móveis, ou seja, o encontro de pilares com vigas, de vigas com pilares, estaria se aproximando de rótulos, né? Nesses casos, existem aí algumas fissuras que podem ocorrer nessa região, porque iria girar, né? Seria nós móveis, né? Nós fixos, o encontro da viga com o pilar é mais difícil você ter as fibras rotacionando, as fibras de concreto. Isso é apenas para o critério para você verificar se a sua estrutura, de um modo geral, ela é considerada uma estrutura de nós fixos ou nós móveis, através do valor de γ-z. E finalizando o vídeo, então, eu gostaria, né, de deixar isso aí claro para vocês, espero que tenham gostado, e usem o γ-z como sendo o limite de 1,20. Você teria uma segurança maior com relação à ação do vento. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.